Nesse momento, você está operando sob efeito do pânico ou da euforia? Medo ou ganância? É a pergunta que eu faço em todos os vídeos, porque se você identificar esses dois sentimentos, certamente você vai se diferenciar da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Eu me chamo William, sou criador do canal Monetize Seu Dinheiro, e por aqui nós alinhamos a análise técnica e análise de sentimento do mercado de uma forma sincronizada para potencializar os nossos resultados. E hoje, já como de costume, eu quero estar analisando o Bitcoin, tentar encontrar as regiões mais importantes nesse momento que precisamos se manter acima para a manutenção dessa alta e as regiões que precisamos romper para, quem sabe, confirmar uma tendência de alta mais forte aí para os próximos dias. Mostrar se esses movimentos de alta que tivemos de ontem para hoje foi confirmado com os nossos indicadores de sentimentos, se estamos tendo entrada de open interest, se estamos tendo pessoas longando ou pessoas shortando, se as sardinhas estão comprando, se elas estão vendendo. Vou analisar um pouco da região da zona de liquidez também, eu vou deixar para o final do vídeo, eu recomendo que você fique até o final do vídeo para você ver, porque tem um ponto ali muito importante que já precisamos já ficar atentos, já ficar de olho. E eu quero também trazer uma correlação do Bitcoin com a NASA, com o ouro e com a prata. Eu já venho trazendo essa correlação há alguns dias aqui no canal e de fato está se concretizando. Quem estava acompanhando minhas análises sabe que eu tenho dito isso há algum tempo. Então, sem mais enrolação e sem vinheta, vamos para a análise do vídeo de hoje. Quero já estar começando aqui com vocês com o Bitcoin, o tempo gráfico de 4 horas, né? O tempo gráfico de 4 horas nós tínhamos um canal, né, de baixa, que tinha maior probabilidade de romper para cima. Eu havia trazido já essa possibilidade aqui há alguns dias, né? Eu tenho trazido essa possibilidade aqui, eu comentei com vocês que esse canal que tende a romper para cima, tem maior probabilidade de romper para cima, de fato ele rompeu e ele está encontrando uma certa resistência já agora nesse momento, exatamente nessas regiões aqui das médias desse período, que eu já havia antecipado também, que seria os primeiros pontos que o Bitcoin encontraria resistência já agora no curto prazo. Nós já havíamos trazido aqui que era extremamente importante que conseguisse se manter acima das médias nesse período no uma hora. Nota que alguns dias já, né? Vou até apagar aqui para ficar melhor o gráfico, para ficar mais limpo para vocês. Nota-se que há alguns dias o Bitcoin estava tentando romper essas médias nesse período de uma hora e já não conseguia, né? Não estava confirmando, formando um pivô acima. Sempre que conseguia romper, acabava recusando e devolvendo. E foi basicamente assim há algum tempo. Aqui não conseguiu ter uma performance e basicamente aqui em 18 de janeiro foi onde despencou mesmo e não tinha conseguido mais retomar. Nesses últimos dias estava tentando, até que nesse momento agora fez um pivô e rompeu, um pivô confirmado. Os indicadores de sentimentos estão positivos, eu vou mostrar na próxima parte do vídeo. E de modo geral, foi um rompimento bonito, um rompimento interessante. Primeira região, após um rompimento dessas médias nesse período de uma hora, essa de 4 horas, ela tende já a exercer uma força baixista em relação ao ativo, né? Os ursos de plantão, eles voltam a tentar empurrar o preço para essas regiões abaixo, eles vão entrar em short nesse momento. Quando eu olho o retrospecto aqui, ó, basicamente em outubro, né, que foi o Twitter do Trump em relação à guerra comercial novamente, as taxas e tal, o mercado deu essa agulhada aqui abaixo e continuou caindo, testou voltar nas regiões acima ó, e perdeu novamente, e basicamente já estamos alguns meses trabalhando abaixo. Todas as vezes que tenta romper essas regiões, essa tentativa é frustrada e temos quedas significativas e estamos nesse momento tentando agora romper esse canal. Eu acho altamente improvável que o Bitcoin já rompa de uma vez e não volte para retestar essas regiões, essas médias nesse período de 4 horas. Seria totalmente normal se ele voltasse aqui e corrigisse até essas regiões. Então, se você está de fora desse movimento, eu recomendo, né? O que eu faria, eu aguardaria uma retração até essas regiões. Por mais que o ativo venha buscar liquidez mais acima, eu acredito que existe uma boa probabilidade de ele vir buscar uma retração até essas médias e retestá-la, porque sempre que o ativo, né, na maioria das vezes, quando ele rompe, ó, como foi aqui, ele voltou, buscou o reteste e voltou a subir novamente. Posterior, devolveu todas as quedas, não conseguiu ter uma manutenção da alta. Então, se eu estivesse de fora, eu aguardaria essa retração, né, do ativo voltando para essas regiões. Na maioria das vezes que ele retesta essas regiões aqui no 4 horas, é 15 minutos entrando em níveis de sobrevenda. Então, 15 minutos entrando em níveis de sobrevenda, na maioria das vezes é um reteste do 4 horas nessas médias de 200 período, certo? Eu também havia comentado com vocês aqui que o Bitcoin estava nesse padrão de equilíbrio, né? Eu postei isso nas minhas redes sociais uns dias atrás, e eu disse que existia uma boa probabilidade do Bitcoin buscar liquidez para ambos os lados, né? Quando o Bitcoin fica preso, quando o ativo está preso num padrão de equilíbrio, ele busca liquidez para ambos os lados. Nós tivemos quedas fortes e após essa queda, o ativo tende a ficar buscando liquidez para ambos os lados. Ele estava nesse padrão de equilíbrio e ele rompeu para baixo, veio buscar liquidez nessas regiões e agora buscou liquidez nas regiões acima. Basicamente, o Bitcoin ou o ativo, quando ele tem quedas assim muito fortes, ele fica captando liquidez para ambos os lados, para ficar literalmente brincando com o pânico e com a euforia do mercado. Por isso que eu sempre digo, você tem que ter uma estratégia traçada, não importa se você acredita
que o preço vai subir, não importa que o seu setup diga que o preço vai subir, setups erram, então não existe nenhuma técnica infalível, não existe ninguém que tem 100% de acerto. Então, se você acredita, se o seu setup diz que o ativo vai romper, legal, você pode operar em relação a isso, porém você tem que ter uma estratégia clara para se de fato o preço ir contra o seu setup, porque existem movimentos que as pessoas não conseguem antecipar, como esse mesmo, a queda até os 60 mil dólares, ninguém conseguiu antecipar esse movimento. Ninguém acreditava que isso ia acontecer e foi exatamente o que aconteceu. Então, mais do que você ter uma estratégia, ou você ter um setup bonito, bem treinado, bem articulado, é importante que você tenha uma estratégia para quando o seu setup der errado. Então, eu particularmente estou acompanhando esse canal de baixa também aqui no diário, né? Que tem uma boa probabilidade de romper para cima. Então, se esse canal se concretizar, né, semelhante a uma cunha, megafone que eu havia traçado há alguns dias, eu consigo enxergar essa região, falso rompimento aqui, deixou uma agulhada aqui embaixo. Então, esse padrão faz sentido para mim, teve um toque aqui em cima, teve outro agora. Eu acredito que esse padrão pode estar se confirmando se o Bitcoin voltar para essas regiões aqui novamente. Eu acho altamente provável que o Bitcoin venha buscar liquidez acima das regiões aqui, dessas médias nesse período de 4 horas, que é onde mais tem liquidez, eu vou mostrar para vocês aí na próxima parte do vídeo. E existe também esse gap do CME, quando eu analiso, vou até atualizar a página, acho que vai voltar a forma que estava antes, que é o gap do CME. Exatamente, essa região é um gap do CME que ficou aberto no final de semana que o Bitcoin ele teve quedas significativas e ele abriu no cenário convencional, né, em queda, e deixou um gap muito forte aqui de negociação. Então, na maioria das vezes que esses gaps são formados, eles tendem a se fechar no decorrer dos próximos dias, no decorrer das próximas semanas. Então, eu acho que é muito provável que o Bitcoin venha buscar essa região desse gap. Deixa eu ver se eu encontro eles aqui, para ficar mais fácil para vocês conseguirem enxergar. Esse gap, ó. Exatamente, esse gap do CME ficou uma região aqui, então eu acredito que essa região é atrativa para o preço para voltar, para fechar esse gap nos próximos dias, quem sabe nas próximas semanas, talvez nas próximas horas. Então, essas regiões aqui são regiões atrativas para o preço estar voltando agora no curto, médio prazo. Tá? Para finalizar a parte do price action, eu queria estar trazendo aqui para vocês essa correlação do Bitcoin com a Nasdaq. Né? Eu já havia trazido isso há alguns dias aqui no canal. O Bitcoin ele estava muito descontado em relação à Nasdaq. Quando a gente pega no tempo gráfico semanal, eu vou apagar as médias aqui para ficar um pouco mais fácil, o RSI estava totalmente em níveis de sobrevenda. Estava em níveis de sobrevenda, assim como foi em 2022, né? Estava em níveis de sobrevenda e o ativo estava muito descontado. Basicamente, esse gráfico, para quem não conhece, é o gráfico que representa a força do Bitcoin contra a Nasdaq. Então, nota que nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, o Bitcoin tinha perdido muita força diante da Nasdaq e estava em níveis com RSI totalmente extremo. Quando isso acontece, existe uma boa probabilidade do ativo estar próximo de uma região de fundo, de desvalorização de um diante do outro. E qualquer movimento de um cenário um pouco mais bullish pode trazer uma valorização muito maior do Bitcoin do que o próprio ativo. E foi do que no caso da Nasdaq, que foi exatamente o que aconteceu. Esses últimos dias, o Bitcoin se valorizou muito mais do que a Nasdaq e nós já havíamos trazido aqui essa possibilidade, porque em outros cenários, como foi aqui, ó, em 2018, o ativo caiu bastante, próximo de níveis de sobrevenda. Olha a valorização do Bitcoin diante da Nasdaq. Valorizou pelo menos 300% a mais. Aqui, posterior, que teve essa desvalorização também, regiões de níveis próximos de sobrevenda. Olha a valorização, 800% a mais. E aqui, ó, também, que foi no início do nosso bull market, né, praticamente no início de 2023, até os últimos meses, que nós estávamos ainda no bull market no final do ano passado, subiu 300%. Então, agora o Bitcoin se encontra nessa mesma região de desvalorização. E eu acredito que existe uma boa probabilidade do Bitcoin se valorizar muito mais que a Nasdaq nos próximos dias, assim como também nesse padrão aqui, ó, do ouro com o Bitcoin. Nota que esse gráfico está muito esticado, já estava em níveis de RSI totalmente sobrevalorizado, e eu havia trazido também essa possibilidade. Eu falei, meu, em qualquer cenário que o Bitcoin venha pelo menos quem sabe o ouro venha pelo menos ter uma correção em relação à valorização do Bitcoin, seria uma desvalorização do ouro diante do Bitcoin pelo menos 34%. Se voltar para essas médias nesse período aqui, fato que essas médias nunca haviam sido rompidas, né? Então, nota que a força do Bitcoin diante do ouro sempre foi muito mais forte, né? E quando nós analisamos esse RSI sobrevalorizado, acima das médias 200, assim como foi aqui também, em 2022, posteriormente, quando atingiu esses níveis, o Bitcoin se valorizou até 80% a mais do que o ouro. Então, é um cenário, e se eu mostrar o gráfico da prata, está muito semelhante. Então, basicamente, é isso que eu queria estar trazendo em relação ao price action. A correlação do Bitcoin com o ouro, com a prata, com a Nasdaq, está muito desvalorizada, muito descontada. Então, qualquer cenário em que volte uma certa euforia,
a probabilidade do Bitcoin ter uma performance muito maior, muito melhor, muito mais forte que esses ativos é gigantesca. Às vezes a Nasdaq não precisa nem de ter valorização, basicamente ela se lateralizando pode trazer uma valorização do Bitcoin em relação ao ativo muito maior. Por exemplo, em relação ao ouro aqui, se o ouro basicamente permanecer nos níveis que estão, né, ele pode entrar até em um cenário de lateralização, que o Bitcoin pode se valorizar mais do que o ouro em pelo menos 22%, caso volte para essas médias aqui 200, ou em quem sabe em um cenário ainda mais bullish, o Bitcoin pode se valorizar aí até 65% a mais se ele voltar para essas regiões aqui de baixo, né? Lembrando que, como eu já havia dito, esses padrões de equilíbrio que estavam, inclusive, o ouro diante do Bitcoin, ele estava nesse padrão de equilíbrio aqui já no semanal há um tempo, e ele rompeu para cima, e eu acho que a maior probabilidade é que ele também venha buscar liquidez nessas regiões abaixo. Então é isso que eu estou acompanhando nesse gráfico de correlação, e é o que eu acredito que pode acontecer aí nas próximas semanas. Legal? Vamos dar continuidade aqui nos indicadores de sentimento. Esse gráfico, para mim, é um gráfico que está me agradando muito quando eu observo aqui no tempo gráfico de 6 horas para ficar um pouco melhor. Nota que eu já também havia trazido em outra análise minha que o Bitcoin ele estava finalmente, as ordens, né, de até 1K, estava começando a abrir mão de suas posições, estavam vendendo. E basicamente eu disse que era necessário que as sardinhas, né, essas ordens até 1K, começassem a abrir mão das suas posições, começassem a vender as suas posições para o ativo voltar a subir. E foi exatamente o que aconteceu. Nota que quando eles abrem mão, começam a vender com força, o Bitcoin começa a encontrar força para voltar. E tecnicamente, na maioria das vezes, né, historicamente, na maioria das vezes que o Bitcoin ele entra em níveis superiores, as sardinhas voltam a comprar, o ativo volta a cair. Ó. Diga, o Bitcoin chegou aqui ó, um topo histórico, 126 mil dólares. As sardinhas meio que estavam vendendo essas ordens até 1K. Quando elas voltaram a comprar, nota que o gráfico é totalmente oposto, né? O Bitcoin vai caindo e elas vão comprando. Então, agora, nas últimas horas, elas estão começando a vender, e isso acaba sendo positivo para o ativo, porque na maioria das vezes a sardinha serve de liquidez, né? Serve de liquidez para os investidores aí de longo prazo, então elas basicamente estão comprando no lugar errado. Esse movimento de muita compra, ao meu ver, foi um movimento de short squeeze. Elas estavam shortando demais o mercado, né? Tinha muita ordem de short, até 1K ali, e quando o ativo subiu muito rápido, foi obrigado a executar as ordens ali, ou sendo liquidadas, ou comprando ao mercado no prejuízo. Então, basicamente, esses dois cenários que eu enxergo nesse gráfico. Quando eles estão comprando muito, na maioria das vezes, ou está comprando em regiões que elas acreditam que é o fundo, e aí o fundo não chega, o ativo continua caindo, como vem acontecendo já há alguns dias, né, como vinha acontecendo, ó, estava caindo, caindo, elas comprando, e o ativo continuava caindo, elas comprando, e o ativo continuou caindo, elas comprando, e quando elas basicamente abriram mão, começou a abrir mão de suas posições, o ativo voltou. E quando elas começam a vender, existem dois cenários, ou elas estão vendendo no pânico, acreditando que o ativo vai cair mais, e isso vai dando mais fôlego para o ativo subir, ou elas acabam nesse caso, comprando, né, abrindo mão das suas posições aqui, no movimento que elas estavam de short, aí elas são obrigadas a comprar o ativo um pouco mais caro do que elas pagaram aqui, do contrato que elas apostaram que iriam comprar mais barato, que é o short, e acaba comprando aqui mais caro e serve um movimento de liquidez também, que é basicamente um short squeeze. Então, esse indicador tá legal, tá positivo. Se continuar assim, eu acredito que o Bitcoin tem fôlego ainda para mais uma pernada. Agora, o que a gente não pode ver, elas começarem a comprar muito forte e o ativo caindo. Se o Bitcoin começar a corrigir e elas começarem a comprar essa queda, basicamente eu não fico confiante em tentar entrar nesse movimento, porque na maioria das vezes que elas estão comprando, elas não estão comprando nos lugares certos. Então é um indicador que eu gosto muito de acompanhar e tem uma assertividade muito boa. Open Interest, tivemos bastante Open Interest nessa entrada, o preço subiu, o Open Interest subiu, então tá perfeito. Agora o preço está lateralizando, o Open Interest ainda está aqui. Então eu vou começar a acreditar, quem sabe, numa exaustão dessa queda, dessa alta, quando nós tivermos uma queda mais significativa de Open Interest. Enquanto isso não acontecer, eu ainda fico confiante com esse movimento de alta que estamos tendo. Finalmente, estamos tendo mais short do que long há muito tempo. Nós não tínhamos esse gráfico aqui, ó, negativo. Nesse momento aqui, tem 0,8 long para cada short, então tem mais 0,8 long para cada short exatamente, então tem muito mais pessoas shortando do que longando, isso é muito positivo, e todo esse movimento de alta foi alinhado com esse CVD spot aqui, então muita compra spot, isso acaba sustentando mais a alta, e não tivemos muitas compras a mercados aqui, esse nível aqui de é pouco, então numa hora aqui não é nada que assuste, então eu acredito que o Bitcoin pode ter mais uma força ainda, mais uma pernada, se as sardinhas continuar nesse nível, vendendo os ativos, né, não voltar a comprar com muita força, e se voltar a ter uma correção, elas continuarem vendendo também. E se esse gráfico aqui se permanecer, o Open Inter subindo, o Long Short Ratio caindo, o Bitcoin ainda vai ter mais força para buscar uma pernada um pouco mais acima nessas regiões aqui, que eu olho o mapa de calor de liquidação, eu acredito que um alvo interessante que o Bitcoin está buscando agora, quem sabe
Já no curto prazo seria quando eu olho nesse tempo gráfico aqui do mês, em um mês, né, do CoinGlass, eu vejo essa região de 75 mil dólares aqui, uma região de interesse, tem bastante dinheiro para ser liquidado. Esse aqui basicamente ele mostra um mapa de calor de liquidação, o fato é também tem aqui abaixo nos 60 mil dólares, então isso já começa a acender um pouco o alerta, porque há uns dias atrás não tinha essa liquidez abaixo, agora já está começando a se formar essa liquidez, então é altamente provável que o Bitcoin venha buscar essas regiões de 75, porque está bem próximo e tem um mapa de calor interessante. Porém, não podemos descartar essas regiões abaixo também agora, que está se formando já uma piscina de liquidez. Quando eu analiso em tempos gráficos maiores, aqui no 3 meses, por exemplo, para excluir um pouco mais ainda o ruído momentâneo, é nítido que nós temos muito mais liquidez acima, nesse mapa de calor de liquidação. Então, essas regiões tendem a ser atraídas, tendem a atrair o Bitcoin como uma região magnética que o preço tende a buscar. Porém, conforme o Bitcoin vai subindo, nota que já vai formando essas piscinas também das regiões abaixo, aqui próximo dos 70, 71 mil dólares. Então, eu ainda continuo acreditando que sim, o Bitcoin tem boas chances ainda de voltar a buscar liquidez acima, porém, ainda para se provar que voltamos para o bull market ou reverteu todo esse movimento de queda que tivemos nos últimos dias, ainda tem muita coisa para acontecer e eu vou mostrar agora na próxima parte do vídeo aí para encerrar. O último ponto aqui que eu queria estar trazendo aqui para vocês sobre os indicadores, sobre esses níveis de liquidação. Quando eu olho a taxa de alavancagem até 100 vezes, nota que 90 dias para excluir um pouco o ruído, nota que já começa a ter bastante dinheiro aqui abaixo em liquidação. Eu teria pelo menos 2 bilhões em liquidação se o Bitcoin caísse para as regiões de 56 mil dólares. Isso não estava acontecendo há alguns dias atrás, antes desse movimento de subida. Todo esse movimento aqui de baixo tinha sido limpado. Agora, com esse movimento que o Bitcoin voltou a subir, acaba se já criando uma piscina de liquidez aqui abaixo. Então, precisamos estar atento, porque também tem uma região de interesse que é possível sim que o Bitcoin ainda venha fazer essa última agulhada. Por isso que eu sempre digo, não se trata de você saber para onde o preço vai, se trata de você ter uma estratégia para agir independente do cenário. Eu ainda tenho 30% de caixa, eu vou estar aportando mais se o Bitcoin perder os 60, 55 mil dólares, 50 mil dólares, eu volto a estar aportando se os indicadores de sentimento estiverem ao meu lado, me favorecer essa compra. Caso ao contrário, eu estou bem posicionado e eu vou pensar em fazer realizações, em fortalecer o meu caixa, em movimentos de pullbacks. Eu ainda estou confortável nessa região de 75, eu vou pensar em fazer realizações, rebalancear o caixa em um pullback maior, na casa dos 80, 85 mil dólares. Se os indicadores de sentimentos começarem a ter uma piora, eu volto a pensar em rebalancear meu caixa. Enquanto os indicadores de sentimentos estão assim positivos, eu continuo também positivo nesse movimento de alta. Quando eu analiso aqui nas corretoras, a Binance, OKX e Bybit, eu tenho bastante liquidez também abaixo aqui, ó. Eu teria pelo menos aqui ó, quase 7 bilhões em liquidações, em liquidações alavancadas, né, acumuladas até essas regiões aqui até as regiões de 57 mil dólares. Então, existe sim já bastante dinheiro aqui abaixo, que basicamente são esses apostadores de alta agora nesse último movimento, né, que seria, se o Bitcoin voltasse para essas regiões abaixo, seria um movimento de long squeeze, liquidar essa galera que ficou muito positiva agora já nesses últimos movimentos de alta. Fato é, acima também tem, quando eu olho aqui até a casa dos 82 mil dólares, eu também teria mais de 5 bilhões, então é normal que nesse momento comece essa guerra de alavancagem, né? Então, por isso que eu sempre digo que o mais importante de você acertar a sua análise, você tenha uma estratégia para quando, de fato, o preço não ir a favor do seu trade, da sua análise. Basicamente, para o Bitcoin reverter todo esse movimento de queda, o Bitcoin precisaria pelo menos de um rompimento dessas médias aqui, dessa retração de Fibonacci aqui na casa dos 100 mil dólares, já seria já um pivô de alta acima dos 100 mil dólares, seria já uma confirmação de ter estancado toda essa sangria desses últimos dias, desses últimos meses, né? E aí provavelmente nós iniciaríamos um novo bull market. E eu não acredito que nós vamos permanecer o ano inteiro ainda nesse bear market que estamos, porque a queda foi muito forte, nós estamos com o RSI também no semanal, estávamos aqui em níveis de sobrevenda, nós estávamos ainda em níveis de extremo medo aqui, ó, ainda permanecemos ó, em níveis de extremo medo mesmo após a valorização do dia de hoje, então eu acredito que estamos próximos do fundo, mas precisamos de ter essa estratégia caso o ativo não vá de acordo com a nossa análise. Então, volto a frisar, essa região aqui, acima dos 100 mil dólares, já seria uma região que reverteria toda essa queda, e
até chegar nessas regiões, até os $100.000, seria regiões importantes, a casa dos 85, que é essa retração de Fibonacci, rebalanceamento de caixa, $92.000, e próximo dos $100.000, que eu acho que vai ser o cenário mais difícil do Bitcoin romper, até porque entraria em confluência também com essas médias de 200 período aqui do diário. Essas médias de 200 período do diário, elas atuam com uma resistência muito forte. Então, basicamente, o que dita um ciclo, um bull market, essas médias de 200 período do diário, a última vez, elas atuaram como uma força muito grande em relação ao bull market ou ao bear market, então o Bitcoin conseguindo superar essas regiões acima, eu já volto a ficar totalmente bullish e estaríamos novamente no bull market. Então, existem essas duas médias, então tem essas retrações de Fibonacci, então todas essas regiões aqui, que já inclusive estamos agora no 4 horas aqui, essas médias nesse período também, toda essa região é região de resistência, que o preço tende a encontrar uma certa dificuldade, então eu não acho provável que o Bitcoin já venha romper de uma vez aqui, já romper acima das médias nesse período, sem um reteste nessa das médias do 4 horas aqui, que seria na região próxima de $70.000, que seria um bom ponto de entrada para quem perdeu esse movimento de alta nas últimas horas, seria o que eu faria, por exemplo. Mas existe essa problemática, que eu vou encerrar o vídeo com essa problemática. Se o Bitcoin voltasse para essas regiões aqui, se voltasse não, quando ele voltar para essas regiões aqui dos $100.000, nós vamos estar em um cenário bem semelhante a um ombro, cabeça e ombro, se o Bitcoin subir até essas regiões aqui. Então, esse padrão é um padrão de reversão majoritário no semanal, seria um padrão bem perigoso. Então, nesse momento aqui, é bem provável que os ursos voltariam com uma força muito grande na última tentativa de derrubar o ativo. Então, seria mais uma oportunidade para rebalanceamento do caixa e é o que eu faria. Então, eu vou estar rebalanceando o caixa nesses movimentos de pullback que eu já trouxe aqui, alinhado com os indicadores de sentimento. Honestamente, os indicadores de sentimento da forma que está agora, está bem positivo, então eu ainda estou confortável, ainda tenho bastante caixa, 30% para mim é um bom caixa. Eu vou estar pensando em rebalancear um caixa em regiões um pouco mais acima aí dessas retrações de Fibonacci, que eu trouxe essas regiões de liquidez, que o ativo tende a ser atraído. Eu mostrei um mapa de calor, o que tende a atrair o preço, essas regiões tendem a puxar muito o preço para essas regiões, então essas regiões acima que eu trouxe, é muito provável que o Bitcoin possa voltar para essas regiões, porém, com esse movimento de alta que tivemos hoje, ontem, essa semana, já vai criando uma piscina de liquidez abaixo ali, daquelas pessoas alavancarem até 100 vezes. Então, não seria nada de outro mundo se o Bitcoin voltasse para buscar essa liquidez, essas regiões abaixo, porque basicamente o que o Bitcoin faz após esses movimentos de queda muito forte, ele tende a ficar brincando com o sentimento das pessoas, com o pânico e com a euforia, e é o que eu sempre trago aqui. Se você conseguir controlar esses dois sentimentos, se você conseguir usar isso a seu favor, você vai ser diferenciado da grande maioria das pessoas que investem, mas perdem dinheiro. Então trace a sua estratégia, não tente cravar o fundo ou cravar o topo. Trace a sua estratégia para, se caso o ativo voltar a regiões acima, você saber o que fazer. E se o ativo ir contra a sua análise e o Bitcoin voltar a cair, de repente voltar aos 60, perder 60, você já ter o seu plano traçado, você já ter a sua estratégia, a sua tática de investimento para não cair no FOMO ou, nesse caso, no FUD. Legal? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se esse cara até aqui, dá um like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Para vocês não custa nada, mas para mim vai me ajudar demais. Você dá um like aí, vai me dar uma força aí. Estou produzindo conteúdo agora bem tarde, 10h30 da noite, mas eu achei que era necessário para dar uma atualizada aí no mercado, nessas novidades que aconteceu aí. Foram dias bons que o Bitcoin precisava, né, dessa força aí para retomar esse movimento de alta, e foi um movimento positivo, foi um movimento legal, e com os indicadores de sentimento favoráveis. E eu queria trazer essa atualização para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê em uma próxima análise.